Começou a gravar. Pronto. Bom dia a todos. Na aula de hoje a gente vai terminar o assunto da primeira prova e comentar algumas provas que já foram de semestres anteriores que servem como exercícios. Mais uma vez eu digo, essa unidade ela é bastante importante porque ela serve de base para as outras. Então os conhecimentos que estão nessa primeira unidade eles vão ser chamados várias vezes. E em particular, um tópico muito importante são os sistemas LTI ou LT, Linear Time Invariant, ou seja, linear e invariante no tempo. Por que os sistemas LTI eles são de grande importância? Porque o modelo matemático que nós fazemos dele é bem interessante. Então veja, dado que exista um sistema discreto no tempo, então aqui você tem um n, se nós conhecermos a resposta desse sistema ao impulso unitário, nós já conhecemos totalmente esse sistema. Por quê? Porque para qualquer entrada arbitrária, a saída será dada pela soma de convolução no caso do sistema discreto, que é dado por essa expressão. Somatório com k variando de menos infinito até mais infinito, do x de k ao h de n menos k. Então veja, eu não preciso nem ter a entrada, aplicar a entrada ao sistema para já saber a resposta. Basta eu efetuar a operação de convolução. Mas a restrição é que o sistema tem que ser linear e invariante do tempo. Isso vale tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. Então, se você tem um sistema em tempo contínuo cuja resposta ao impulso é h de t, aqui corrijam aqui, ó, é um x de t, aqui é quando um x de t adentra nesse sistema, a resposta é a convolução do x de t com h de t. Que para o caso contínuo, em vez de ser dado por um somatório, é dada por uma integral. Então, integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. Então, hoje nós vamos ver algumas propriedades e também verificar quais são as implicações delas na análise de sinais sistemas. Vejam que eu já devo ter mencionado para vocês, essa disciplina é um meio termo entre a matemática, física pesada e as aplicações na engenharia. Então, nas várias áreas da engenharia elétrica, nas disciplinas de engenharia elétrica, a disciplina de análise de sistema ela atua como uma ferramenta. Então, por isso que nesse momento, a gente, quando apresenta os conceitos, nós temos os conceitos matemáticos formais, mas é sempre bom e interessante ter uma aplicação e explicação como aquilo ali pode ser apresentado e qual é o reflexo daquilo num sistema. Tá? Bom, a primeira propriedade que nós vamos falar é a propriedade comutativa. Então você pode comutar. Então, de tal sorte que a propriedade comutativa é que você vai dizer que x de n convoluído com h de n é igual a h de n convoluído com x de n. Ou seja, esse somatório aqui, que é feito com x tendo k, aqui h em k, variável de h é k, ele é igual. E para provar isso, foi o que eu pedi na aula passada, não vou fazer, porque é muito simples. Então, para você chegar nessa conclusão que x de t convoluído com h de t é igual a h de t convoluído com x de t, é suficiente você pegar a expressão da definição, seja ela da convolução contínua, seja ela da convolução discreta, e fazer uma mudança de variável simples. Por exemplo, no caso contínuo, você vai fazer u igual a t menos tal. Então vai dar aquele resultado. Mas qual é a aplicação? Veja, quando a gente estiver fazendo em termos matemáticos, foi até um pedido que eu fiz, olha, você pode inverter a ordem. Então, se você tem um x de n sendo aplicado a um sistema cuja resposta é o h de n, isso equivale ao você ter uma entrada h de n com um sistema cuja resposta ao impulso é o x de n.
E no exercício da aula passada nós conseguimos ver, olha, se você tiver um delta de t menos t0, o que é que acontece? A saída vai ser atrasada também. Mas vamos lá. E operacionalmente, o que é que vai ser operacionalmente, a gente vai ver daqui a pouco no exercício, quando nós estivermos falando da prova. Operacionalmente, você ter x de t convoluído com h de t igual a h de t convoluído com x de t, vai facilitar porque você vai ficar livre para saber qual função você deixa parada e qual você inverte e varia com t de menos infinito a mais infinito. Ou, no caso discreto, n variando de menos infinito a mais infinito. Então, às vezes, essa escolha pode facilitar muito a sua vida. Então, quando você vai fazer a convolução, você tem essa liberdade. Vamos para uma segunda propriedade, que é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva diz que x de n convoluído com h1 de n mais h2 de n é igual a x de n convoluído com h1 mais x de n convoluído com h2 de n. E essa interpretação gráfica, ela vai ser interessante quando estivermos associando, analisando sistemas em paralelo, certo? Então, o paralelismo, né, ou seja, eu tenho um paradigma na programação que é o paralelismo. Se você tem uma determinada atividade que deve ser feita, uma determinada operação, que não depende do resultado de outra, então eles têm uma entrada em comum, você consegue fazer esse processamento em paralelo, porque assim você vai otimizar. Você não precisa terminar um processamento para iniciar o outro, você vai fazendo isso em paralelo. Mas em termos de sistemas, o que é que acontece? Quando você tem um sinal x de t que adentra a combinação de dois sistemas em paralelo, então você tem essa ligação aqui em paralelo, isso equivale matematicamente a você somar essas duas respostas aos impulsos e aplicar a entrada a esse sistema que é a resposta ao impulso é a soma das respostas ao impulso individuais. A outra propriedade que também vale para a convolução é a propriedade associativa. Então, quando você tem x de n convoluído com o resultado da convolução de H1 com H2, isso equivale também a você fazer a convolução de x de n com H1 e o resultado fazer a convolução com H2 de n. Tanto por caso contínuo quanto por caso discreto. E a interpretação disso para o caso de sistemas é que você pode utilizar essa propriedade para análise de sistemas em série, certo? Então, quando você tiver sistemas em série, também chamados sistemas em cascata. Então, diferentemente do paralelo, que as operações são feitas em paralelo, né? O sistema em série elas são feitas de forma serial. Faz-se um processamento para depois fazer o outro. Então, é o que nós temos ilustrado aqui. Quando você tem dois sistemas, H1 e H2, que estão em série, você vai... para obter o y de t aqui, você tem que fazer a convolução de x de t com H1 e depois o resultado dessa operação fazer a convolução com H2. Mas de acordo com a propriedade associativa, você pode fazer H1 e H2, a convolução de H1 com H2 e o resultado disso convoluir com x de t, que eu vou ter o mesmo y. Só que, como o sistema ele é linear e variante no tempo, a propriedade comutativa também vale. Então, se a propriedade comutativa, você pode comutar os dois sistemas. Então, H1 de t convoluído com H2 de t é a mesma coisa de H2 com H1. Convoluir H2 com H1 de t. E depois, usando a propriedade da associatividade, x de t convoluído com H2 com H1. Então, de tal sorte que você pode trocar essa ordem. Então, quando você tiver um sistema mais complexo, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, em que você tem vários diagramas, tem um diagrama de blocos com várias caixinhas. Então, essa notação que nós estamos utilizando aqui, o sinal entra num determinado sistema, que é dado por um bloquinho. Dentro desse bloco, nós colocamos a resposta ao impulso e gera uma saída.
Então, quando estiver se falando de sistemas lineares invariantes no tempo, você pode fazer essas simplificações. Você pode trocar a ordem da convolução, que se equivaleria basicamente a trocar a ordem dessas caixinhas aqui, ó. Então você tem H1 vem para cá e H2 vem para cá. Certo? E às vezes isso pode simplificar a sua vida. Em termos práticos, ó, suponha o seguinte, que a gente queira fazer uma filtragem de um sinal. Eu tenho um sinal de áudio, pronto, suponha esse sinal aqui captado pelo microfone. Usualmente faz-se uma filtragem passa baixa para retirar componentes de frequência abaixo de 100 Hz. Por quê? Para evitar interferência com a rede. Então você tem a energia da Energisa, está ali tem componente fundamental em 60 Hz. Então você tira aquela componente. Mas também existe ruído de alta frequência. Então você verifica que a voz é inteligível se mantiver componentes de frequência acima de 4 kHz. Então veja, você pode fazer uma filtragem passa baixa para retirar componentes de frequência abaixo de 100 Hz. E uma filtragem passa alta, uma filtragem passa baixa para retirar componentes acima, ou rejeita alta, né, acima de 4 kHz. Então o ideal, o seu objetivo é ficar com frequências entre 100 Hz e 4 kHz. Então você pode fazer essa operação de duas vezes. Primeiro retira componentes de 100, depois retira componentes a partir de 4K e junta essas duas. E essa ordem, se esse sistema, esse filtro que foi implementado for linear e variante no tempo, você pode escolher a ordem como vai fazer. Ou seja, faz H1 e depois H2 ou H2 e H1. Bom, e aqui tem uma observação, né, que isso só vai valer para sistemas lineares e invariantes no tempo. Certo? Então, por exemplo, se nós tivermos o seguinte caso, no sistema H1 de T, é apenas um sistema dobrador, suponha um dobrador de tensão. Então entra o sinal X1 e a saída Y1 é o dobro do sinal. Se o sistema H2 for um sistema quadrático, né, que pega e eleva o sinal ao quadrado, então você vai pegar o sinal e vai elevar ao quadrado. Bom, então se entra um sinal genérico x de t, primeiro ele é multiplicado por 2 e depois é elevado ao quadrado. Então a saída desse sistema é o quê? 4x ao quadrado. Então a composição desses dois sistemas nessa sequência H1 a H2 é 4x quadrado. Agora se nós invertermos, primeiro elevar ao quadrado, entrou x de t, sai x ao quadrado. E agora efetuar o dobro. Entra x ao quadrado, vai sair 2x ao quadrado, que é diferente do resultado anterior, porque o resultado anterior tinha sido 4x ao quadrado. Por que é que essa propriedade não valeu? Porque nesse caso nós temos um sistema aqui que não é linear. Elevar o sinal ao quadrado não é um sistema linear. Alguém poderia me dizer por que elevar o sistema aqui? Como é que se eu perguntasse, olha, y2 de t igual a x2 de t ao quadrado. Esse sistema é não linear. Você consegue me provar e me dizer por quê? Prova terça-feira já. O que é que vocês fariam? Vamos lá, pessoal. Utilizando a soma e também multiplicando por uma constante. Perfeito, Gabriel. Gabriel já tirou aí 0,001 para a próxima prova. Parabéns, Gabriel. Ó, você pode usar o sistema linear, que foi na aula passada, atrasada. Ele é linear quando ele obedece dois princípios. O princípio da propriedade, né, da aditividade e a homogeneidade ao mesmo tempo. Então, o que é o princípio, a propriedade da aditividade? Entra duas entradas individuais, quando a entrada é a soma dessas entradas individuais, a saída vai ser a soma das saídas individuais. Então, você basta considerar aqui que eu tenho um sinal x1 de t e um sinal x2 de t. Eles entram no sistema, sai x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Quando a entrada é x1
mais x2, a saída vai ser quem? x1 ao quadrado mais 2x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado. Então esse sistema ele não obedece à propriedade da aditividade, então ele não pode ser linear. Mas além disso, como o Gabriel muito bem falou, se você multiplicar por uma constante, você tem o sinal x, multiplicou por uma constante a qualquer, a saída vai ser multiplicada por quanto? Vai ser multiplicada por a ao quadrado. Você pega ax1 e eleva ao quadrado, você fica com a ao quadrado de x1. Então esse sistema ele não é nem linear, não é nem aditivo nem homogêneo. Então não pode ser linear. Bom, vamos agora está esfriando, falar um pouquinho de como olhar para o sistema linear invariante de tempo e dizer se ele pode ser com ou sem memória. Então, o que é a memória de um sistema? Vamos lá, senhores, o que é a memória de um sistema? É quando ele utiliza valores passados, ele guarda valores passados para próximos cálculos, digamos assim. Pronto, vamos lá. Sempre, Felipe, 0,001 para o Felipe também. Observem, a gente está aqui, tem a parte de analítica, matemática, que é importante, e temos a parte de representação. Então, o sistema é um ente geral que, dado uma entrada, gera uma saída. O sistema modifica sinais. Tem um sinal de entrada e gera um de saída. O sistema com memória é aquele em que ele vai reter energia ou informação do sinal de entrada. Então, por exemplo, um capacitor. Você vai carregando o capacitor, ele está retendo energia ali. Depois você pode descarregar esse capacitor. Então, o capacitor é um sistema com memória. Aqui, o computador, essa bolinha vermelha aqui, ó. A gente está gravando a minha tela. Então ele está retendo a informação da tela. Então o gravador é um sistema com memória, porque ele está guardando informação. Mas para sistemas, aí indo para o lado matemático, como é que eu olho um sistema, a expressão do sistema, e digo se ele é com memória ou sem memória? Aí sim, você vai olhar se a saída depender de entradas passadas ou futuras também, certo? Ele pode depender de passadas ou futura. O sistema vai ser com memória. Porque o sistema sem memória é quando a saída atual depende apenas da entrada atual. Então esse é o sistema sem memória. A saída atual depende apenas da entrada atual. Se a saída depende de amostras passadas ou futuras, o sistema é com memória. Aí eu mencionei, olha, eu já até falei para você, olha, faz sentido alguma coisa depender de amostras futuras? Mas olha, se você tiver, mesmo considerando o tempo como variável independente, e gravou essa aula, vocês estão assistindo essa aula aqui, achou que o que eu estou falando está muito simples num determinado momento, você vai e olha o futuro, adianta. Então, você pode usar o conceito de sistemas com memória e ter amostras futuras. O outro caso também, numa imagem, aqui a gente tem uma imagem quadrada, a variável independente pode ser a posição do pixel, que numa matriz de pixels são duas coordenadas. A partir dessa coordenada atual, a posição atual, você pode olhar qualquer posição, para frente ou para trás. Então, ter ou não, ou seja, sistemas que dependem de amostras futuras, não é uma coisa tão absurda. Tá? Mas, em particular, a questão aqui é, o sistema é sem memória, quando a saída atual depende apenas da entrada atual. Então, para que isso ocorra, o que é o H de T de um sistema? Ou o H de N de um sistema? Vamos lá, o que é o H de T, senhores, senhoritas? Aproveitem que eu estou distribuindo muito ponto hoje. Cada interferência está ganhando 1 milésimo. O que é o H de T? Ou o H de N? É a resposta ao impulso? É a resposta do sistema ao impulso. Ou seja, o impulso é o delta de T. Quando entra o sinal delta de T no sistema
contínuo, a saída é K vezes delta de T. Porque se o delta de T só não é nulo em T igual a zero, a saída só pode ser não nula em T igual a zero também. Ou seja, a resposta ao impulso tem que ser um impulso também. Aí aqui a gente coloca uma constante K, porque você pode ter K vezes o impulso. Entrou um impulso unitário, sai duas vezes um impulso unitário. Impulso unitário com área 2. Então, sempre que você olhar para um sistema cuja resposta ao impulso é K, em que K é uma constante, vezes o delta de N, a resposta ao impulso, o delta de Dirac, esse sistema é sem memória. Qualquer outra expressão para H de T, o sistema tem memória. Falar um pouquinho da inversibilidade. Alguns autores chamam invertibilidade de sistemas. Então veja, o conceito de inversibilidade de sistema é o seguinte: você vai ter um sinal x de t que adentra um sistema h de t, gera uma saída y de t. Esse sistema inverso é o sistema que é aplicado a essa estrutura, ou seja, o y de t é aplicado à entrada do sistema inverso, que eu estou chamando de hi de t, e vai gerar o próprio, como resposta, o próprio sinal de entrada. Então esse é um sistema inverso. Para que o sistema inverso exista, olhando aí que aqui nós temos uma associação em série, você pode usar a propriedade da associatividade e fazer o h de t convoluído com hi de t. E para que isso ocorra, o x de t esteja aqui na entrada e na saída, a resposta ao impulso desse sistema tem que ser h de t. Então veja, quando eu coloco h de t aqui, aplicado a um sistema cuja resposta ao impulso é h de t, a saída vai ser delta de t, a saída vai ser o delta de t. Então, os sistemas H e o seu inverso HI, eles serão inversos se e somente se, quando você convolui o sistema H com HI, você tiver o delta de t. Então a convolução dessas duas respostas ao impulso, ela tem que ser o delta de t, que é o impulso unitário. Aí aqui tem um exemplo. Eu nem fiz muito. Depois eu vejo aqui. Mas vamos falar primeiro uma aplicação do seu sistema inverso, que é basicamente o que a gente está aqui. Se você tem um sistema H de t que dobra o sinal de entrada, o inverso dele é calcular e dividir esse sinal de entrada pela metade. Tem um divisor de tensão. Tem o primeiro que dá um ganho, dobra a tensão, e o segundo é um divisor. Aqui eu mencionei, para não esquecer, que um exemplo disso é equalização. Então, minha área de comunicações, sempre é mais fácil citar exemplo na área de comunicações. Então você está transmitindo um sinal. Então hoje aí você trabalhando com bandas de 20 MHz. Então tem um sinal que tem uma largura de faixa de 20 MHz. Quando esse sinal é transmitido num canal de comunicações, o canal de comunicações pode atenuar o sinal de forma diferente em função da frequência. Então eu tenho uma banda de 20 MHz, os primeiros 1 MHz são divididos por 2, cai metade da potência. O megahertz aqui, a faixa de frequência na metade, é dividido por 5, cai 80% a potência, e por aí vai. Então o sinal que vai chegar no receptor, num terminal móvel, ele é um sinal distorcido. E o que é que o receptor, terminal móvel, tem que fazer? Ele tem que olhar, olha, se na primeiro megahertz do sinal foi atenuado 50%, eu vou dar um ganho de 50% aqui na recepção. Se ali na faixa intermediária foi atenuado em 80%, você tem que dar um ganho de 80%. Então você tem que fazer o efeito inverso que o canal de comunicações promoveu para recuperar o sinal transmitido. E a este processo é chamado de equalização. Outro exemplo. Vejam aqui mais uma vez usando... Nós estamos gravando, né? O botãozinho vermelho indica que essa tela está sendo gravada. Então essa célula sendo gravada, eu tenho um codificador aqui que pega frame a frame, comprime o frame e dependendo de um frame ou de outro, ele transmite apenas a diferença entre um quadro e o outro quadro.
E usa codificações para isso, né? Ele vai fazendo codificação para representar esse sinal com o menor número de bits. E esse arquivo vai ser gerado um arquivo que depois eu compartilho para vocês. Vocês baixam o arquivo e vão assistir o arquivo. Vocês usam algum programa para passar o vídeo. Então, se aqui eu estou fazendo a codificação, que normalmente o pessoal chama codec de vídeo, vocês têm que ter um decodec de vídeo que leiam o tipo de vídeo que eu fiz. Então, a esse processo, você tem um sistema de entrada, é o codificador, e o sistema inverso é o decodificador. Vocês são mais novos que eu, mas assim, no passado, acontecia muito de você baixar um vídeo e não conseguir dar um play naquele vídeo porque você não tinha um codec instalado. Então o codec, ou o decodec também, né, é um conjunto de instruções que diz como aquele conjunto de dados vai ser lido para gerar o vídeo, ou o áudio, por aí vai. Esse exemplo aqui a gente vai falar depois porque foi um exercício de provas. Mas se você tiver um H de N, que é dado por delta de N mais delta de N menos 1, a primeira diferença, o HI de N, o seu inverso é o de N. Então se você convoluir esse sinal H de N com o H1 de N, o que é que acontece? Quando você convolui com o delta, dá o próprio sinal. Então aqui dá o próprio sinal. Então eu vou ter o de N. Quando você convolui com o delta atrasado de uma unidade, dá o U de N menos 1. Então você substitui o de N menos U de N menos 1, atrasado de unidade, sobra só o não nulo em N igual a 0. Esse aqui a gente fala um pouquinho depois. Outro conceito que é importante: causalidade. O que é a causalidade de um sistema? Propriedade. Quando é que eu digo que o sistema... quando ele não depende de amostras futuras. Perfeito, Felipe. Agora vejam, assim, a resposta está perfeita. Você vai olhar, se ele não depender de amostras futuras, o sistema é causal. Mas essa é a parte matemática, a resposta matemática. Em termos de sistemas, você vai dizer, olha, o sistema causal é aquele que obedece ao princípio de causa e efeito. Ele só vai ter uma saída quando existe uma entrada, uma excitação. Então, por exemplo, aqui, esse interruptor, esse sistema que é formado pelo interruptor e a lâmpada, é um sistema causal? Porque ele só liga depois que eu pressiono a entrada, né, o dispositivo para o disjuntor, tomar. O dispositivo para ele acender. Então, enquanto eu não apertar, ele não vai acender, ele não acende antes. Então, esses sistemas causais, eles também são chamados de sistemas não antecipativos. Tá? Então, um sistema causal, ele é não antecipativo. Bom, mas como o Felipe falou, a resposta ao impulso, ou seja, o sistema, não depende de amostras futuras. E qual é o efeito disso na resposta ao impulso? Vejam, o impulso delta de t, quando você quer determinar o H, é aplicar um impulso nesse sistema, em que o delta de t é 0 para t menor do que 0. Então veja, se o delta de t é 0 para t menor do que 0 e o sistema é causal, não pode haver resposta não nula antes de t igual a 0. Porque o impulso, a excitação, só foi aplicada em exatamente t igual a 0. Então, de tal sorte que para garantir a causalidade do sistema, é suficiente que o H de t seja nulo para t negativo. Ou na versão discreta, H de n igual a 0 para n igual a 0. Por quê? Porque o delta de t, o H de t é a resposta do sistema ao delta de t, e o delta de t é aplicado em t igual a 0. Por último, estabilidade de sistemas. Certo? O sistema é estável. Vocês poderiam me dizer por que nós sempre vamos buscar e trabalhar com sistemas estáveis? Porque é um sistema que está aprisionado, digamos assim, dentro de um limite. Dentro de um O limite. modo dele é menor ou igual a algum valor. Perfeito. Aí você não tem você tem algum controle dentro dessa região.
Exato. Poderia dizer assim também, de forma informal, que um sistema instável é autodestrutivo. Porque em algum momento ele vai falhar. Por exemplo, eu gosto muito de carros também. Minha esposa até fala que eu deveria ter feito engenharia mecânica. Mas eu gosto muito de carros, de ler sobre mecânica, tudo. Mas suponha o exemplo. Você tem um determinado carro, aí tem um conta-giros, né? Conta-giros do carro ou da moto também, ele tem uma faixa lá que é vermelha. Que eles olham, naquela faixa de rotação está muito alto. Você pode até andar com o carro nessa faixa de rotação, numa casa, numa necessidade, está fazendo uma ultrapassagem, elevando o carro ao limite máximo há algum tempo. Mas aquela faixa vermelha indica que você não pode ficar muito tempo ali. Por quê? Porque o motor do carro é feito por peças móveis, né? Essas peças móveis, elas são lubrificadas, então você tem um óleo lubrificante que vai reduzir o atrito do motor, e reduzindo o atrito do motor, reduz-se a chance, reduz-se a produção de calor. O sistema, ou seja, você tem o motor funcionando, ele gera calor e existe um sistema de arrefecimento baseado com água, que circula água na carcaça do motor para esfriá-lo. Quando, por exemplo, existe uma falha, o indivíduo não troca o óleo com a frequência recomendada, ou então existe um problema na bomba de óleo, que não vai jogar óleo suficiente nesse motor, ou então o indivíduo está andando naquela faixa de rotação por muito tempo, o que é que vai acontecer? O carro vai sobreaquecer e pode fundir o motor, derreter algumas peças que o motor vai quebrar. Então ali a gente pode dizer que o sistema saiu, o motor do carro, né, de uma região de estabilidade para uma região de instabilidade. Então gerou algum problema. Indo para a nossa área, engenharia elétrica. Você tem uma rede de distribuição e nessa rede de distribuição caiu um raio, uma descarga atmosférica. Essa descarga atmosférica cai frequentemente sobre fios, mas na entrada de subestações existe o dispositivo que é chamado de para-raio. Então o que é que acontece? Quando cai um raio na linha de transmissão, essa onda alta, com energia muito alta, ela vai se aproximando da subestação. Na subestação existe um elemento que é chamado de para-raio. Esse para-raio ele gera um curto-circuito para a Terra, para que a energia seja dissipada na Terra. Agora, se esse para-raio não funcionar, aí vocês vão falar, não sei se é o professor Elon que está dando distribuição de energia elétrica, mas se esse para-raio não funcionar e essa energia não for descarregada para a Terra, ela vai adentrar na subestação. Adentrando na subestação vai gerar sobretensões. Então essas sobretensões podem fazer ruptura de isolamento e provocar tensões, correntes muito altas que vão derreter equipamentos. Então, o sistema estável, a gente sempre vai trabalhar e projetar sistemas que sejam estáveis, porque a instabilidade compromete o sistema. Mas matematicamente, como o Felipe falou, é fácil, e a gente mostrou, né, que basta o seguinte: você tem uma entrada limitada em módulo, a saída também é limitada. Sempre que isso ocorrer, o sistema é estável. Aí aqui a gente vai precisar de uma dedução um pouquinho maior, que vai ser feita para o caso discreto, HDN. Então você tem um sistema LTI, linear invariante no tempo, com uma entrada x de n limitada. Então em módulo, o x de n está limitado a um B aqui. Então quem é a saída? A gente tem que determinar o módulo da saída, né? O módulo da saída y de n é o módulo da resposta desse sistema à entrada x de n. Então, a resposta, dado que o sistema é linear invariante no tempo, é a convolução de x com h, dada por essa expressão que é a soma de convolução. Bom, aqui eu tenho um módulo de um somatório. O módulo de um somatório é sempre menor do que o somatório do módulo. Desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Vai somar dois números. O módulo dessa soma
é sempre menor do que somar os módulos individuais. Por quê? Porque nessa soma aqui eu posso ter valores positivos e negativos. Então eles vão se cancelando. Quando você calcula o módulo, é menor do que somar os módulos individuais. Então é isso que está aqui. Aqui eu tenho um módulo de um somatório que vai ser sempre menor ou igual ao somatório do módulo. Bom, se B, x de n, está limitado em B, o seu maior valor em módulo é B, eu posso substituir esse valor aqui por B e essa desigualdade vai ser mantida. Então você substitui o valor de x de k pelo seu valor máximo, que é B, e eu vou ficar com essa expressão. Bom, se esse y de n, para que esse y de n seja limitado, o que é que tem que acontecer? O B já é uma constante, mas para que isso seja limitado, essa porção aqui, somatório com k variado de menos infinito a mais infinito, também tem que ser limitado. Então essa porção aqui tem que ser limitada. Bom, para que ela seja limitada, esse h de n em módulo tem que ser... seu somatório, né, tem que convergir, né? Tem que ser menor do que o infinito. Essa soma aqui tem que convergir. Aqui a gente tem um n menos k e aqui a gente passou para n. Por quê? Primeiro eu fiz uma mudança de variável. E se você está somando de menos infinito até mais infinito, esse n menos k aqui é só um deslocamento. Então se você tem uma função qualquer e está calculando o somatório dela em todo o tempo, se você desloca essa função no tempo, não tem diferença, porque você continua somando essa função durante toda a sua existência. Então, resumindo, para você saber se um sistema LTI é estável, o seu somatório aqui, ou seja, quando vai somar todas as amostras de menos infinito a mais infinito, tem que convergir. E da mesma forma, uma dedução possível também é quando você tem um H de T. Então, você tendo o H de T, você calcula o seu módulo, soma todas, calcula a área sobre o gráfico dessa função do módulo de H de T. Se isso convergir, o sistema é estável. Se não, ele é não estável. Esses dois exemplos aqui eu não vou fazer, porque a gente vai direto para falar para as provas. Aqui vocês dão uma estudada e verificam isso. No semestre passado, alguns alunos mencionaram que tinha pouca, assim, a última aula que deveria ter uma revisão e exercícios, a gente fazia pouco. Aí, a partir da segunda unidade do semestre passado, eu comecei a comentar as provas anteriores. Então, eu pegava as 3 últimas provas e comentava. E os alunos acharam interessante essa abordagem como revisão para a prova. Então, o meu planejamento hoje é fazer esse comentar as 3 últimas provas que eu já forneci para vocês, os gabaritos. Mas antes de partir para essa etapa, eu pergunto, tem alguém que tem alguma questão específica da lista que queira comentar agora, para esteja com dúvidas que a gente queira comentar com a turma toda? Se tiver, fale que a gente comenta e resolve agora. Mas se não, se não se sentir confortável em falar agora, pode mandar um e-mail, porque todos aqueles que mandaram e-mail para mim já podem ter observado que a resposta é rápida. Certo? Então, normalmente eu respondo assim que eu leio, eu respondo. Quando demora um pouco é porque às vezes o aluno manda muito tarde da noite, eu já estou dormindo e só vou ver de manhã. Mas normalmente eu acesso o e-mail da universidade várias vezes por dia e eu dou prioridade para essas respostas. Mas vamos lá. Tem alguma dúvida ou partimos para as provas? Quem cala consente. Então vamos para as provas. Vamos começar com a prova mais recente, que é a prova 2021.1. Vejam, vocês leram as instruções que eu botei lá no site da prova? Vamos comentar aqui um pouquinho rápido, porque isso é importante, que a nossa prova do próximo da terça-feira vai seguir essa estratégia.
Eu vi que alguém escreveu. Eu vou chegar só aqui na nossa página e eu leio lá a mensagem. Alguém. Ítalo, pode falar, Ítalo. Professor, sobre a dúvida sobre a cadeira mesmo, eu queria saber se o vai continuar totalmente remoto ou precisa ter presencial. Olha, Ítalo, é assim, eu não vou mentir, não sou hipócrita para falar, mas as aulas online são muito cômodas para mim, certo? A gente balanceia as aulas síncronas com assíncronas, eu consigo gerenciar bem as outras atividades. Também reconheço que existe uma perda no processo na didática. Então, assim, é um custo-benefício, não é só vantagem. Mas acima do meu desejo, existe a universidade. Então, a universidade e o governo federal, né, que em última caso é nosso chefe, ele pode a qualquer momento dizer que as aulas online são ilegais e tem que retornar. Mas na nossa turma, eu mandei até para vocês no início do semestre, existe a resolução 45/2021 do CONCEP, que disse que as turmas muito grandes que não atenderem às especificações de segurança lá dadas pelas condições de biossegurança, né, elas podem ficar online. Então, de fato, eles reservaram para a nossa disciplina a sala CTK 203, e a CTK 203 é uma sala convencional. Ela comporta 40 alunos, mas sem um distanciamento. O distanciamento sugerido agora é o de 1 metro. Então não dá para colocar os 30 alunos obedecendo isso. Então, a princípio, em tese, a gente pode ficar dessa forma até o final do semestre, é o que eu pretendo ficar, se não houver nenhuma mudança. Mas se houver mudanças, aí a gente tem que voltar, entendeu? Pode falar, Ítalo. Na sua disciplina tem algum laboratório? Não, é só teórico mesmo. Não tem laboratório, não. Tá. Obrigado. Pronto, tranquilo, Ítalo. Ó, vamos ver a prova aqui, ó. O que é que vocês vão ter que fazer? Ó. Vai ser na próxima terça-feira, tranquilo. Ó. Aqui eu dou 15 minutos adicionais para vocês baixarem as provas, aqueles que querem imprimir. Para a resposta, vocês têm que escrever então, numa folha de papel, escanear tudo junto e mandar em PDF. Vão ser 5 questões, então se vocês olharem todas as provas, normalmente eu coloco 5 questões, uma ou outra tem um pouquinho mais. A prova individual e sem consulta, então se eu identificar questões copiadas, eu vou zerar uma questão, a questão que foi copiada e uma questão correta, então o aluno perde 4 pontos. E vocês vão baixar um PDF que vai estar pronto no SIGA. E vejam, é importante, essa questão é importante, que todos vão ter que responder pelo SIGA. Por quê? Enviando pelo SIGA fica tudo oficial. Tudo oficial, não tem chance de depois dizer que vocês mandaram a prova e eu não recebi, corrigir errado, está lá o arquivo que foi enviado para vocês. E também em relação ao tempo, certo? Então vejam, a prova, vocês têm que fazer o upload até 10h10. Por quê? Porque a prova é feita com 5 questões num nível para que seja resolvida em 2 horas. Como existe esse tempo de baixar a prova, fazer upload, tirar as fotos, né? E enviar para mim, eu estou dando mais 10 minutos depois das 10 horas. Se alguém, como tinha muito aluno que ficava mandando depois, insistindo, reabre o sistema, vai ter uma parte lá que vocês vão poder mandar, mas vai ser penalizado. Porque todos os alunos são avaliados até as 10h10. A partir das 10h10 você está pegando mais tempo que os outros. Então vai ter isso. Vejam, se por um acaso você está ali no finalzinho da prova e tirar uma foto que ficou um pouquinho ruim, dificultou a leitura, não se preocupe. Se houver problema de leitura, não rasguem as folhas originais, porque aí eu entro em contato e peço para vocês escanearem com uma qualidade melhor, ou deixar na universidade, mas é importante que mande e obedeça esses horários. Bom, então essas são as instruções para provas. Essas são as instruções para prova. Vamos agora aqui ao estilo de prova.
Professor, Diga. o Kim Scanner já ajuda, você já tira a foto e já vai colocando no PDF. Ele tem uma qualidade boa. esse É aplicativo. excelente, eu uso muito. Inclusive, essas notas de aula que eu passei para vocês foi feita com ela, o Ken Scanner, usando um celular comum mesmo. Um Asus e depois um Samsung mais simples, não foi dos mais caros não. Então, quem puder usar o Ken Scanner, que aí pode, é um que eu recomendo, certo? Mas pode ser qualquer um. O OneDrive faz isso, o Drive do Google também você consegue fazer. Bom, então vamos lá. Comentar essas provas. Bom, essa avaliação aqui foi a do semestre passado. Exatamente a do semestre passado. Então, a primeira questão, para ir aquecendo, né, foi simplesmente uma questão simples. Que é aquela em que você vai ver os conhecimentos de deslocamento, inversão e reversão no tempo. Certo? Que a gente mencionou na segunda aula. Vamos primeiro comentar o sinal x de t e depois falar sobre o x de n. Então veja, dado esse sinal x de t, pediu o x de 2t, 2x de 2t mais 1. Então veja, aqui o 2t mais 1 é deslocar esse sinal de uma unidade para frente, então você adianta, porque tem mais aqui, né? Então, quando você adianta esse sinal, o que é que acontece? Ele passa a ser de menos 3 até 1. Então, você adiantou. 2t, então 2, você pensa que ele vai dobrar, não, mas ele comprime. Então, se o sinal estava de menos 3 a 1, ele vai passar de, comprimindo, né? 3 menos 3 meios a meio. Mantendo esse mesmo formato. Só que ele é multiplicado por 2. Então, se ele é multiplicado por 2... Licença. Diga. O senhor pode dar uma repetida? Que eu Sim. confundi agora. Esse aqui, quando a gente tem escalonamento, que é comprimir ou expandir, deslocar. Esse mais 1 é deslocar de uma unidade para frente. Então, adianta o sinal. Então, se vai adiantar, se esse sinal começava em menos 2, ele vai começar em menos 3. E se ele terminou em 2, ele vai terminar em 1. Então vai ser esse mesmo sinal deslocado de unidade, ou seja, ele começa em menos 3 e termina em mais 1. Quando você tem 2t, o sinal é comprimido na base 2. Então, se ele era de menos 3 até 1, ele vai passar a ser de 3 meios até meio. Menos 3 meios até meio. E esse 2 aqui, simplesmente multiplica o sinal por 2. Então, se essa amplitude aqui é 1 e aqui é 2, no novo desenho que a gente vai fazer, ele passa a ser amplitude 2 e 4. Então, está aqui a resposta. O sinal foi adiantado, comprimido de meio, pelo valor meio, e dobrado a sua amplitude, 2 e 4 agora. Então, esse é o x1. O x2 agora, o que é que vai acontecer com o x2? Você tem o y2 de t, aliás, me desculpem. X de t mais x de menos t. Quem é o x de menos t? É só uma inversão. Então, se você inverte esse sinal, você vai... Essa parte aqui, ela fica desse jeito, né? Que eu estou desenhando com o mouse. E aqui, essa outra parte, vem para cá. E você vai somar essas duas partes, mas vai multiplicar pelo degrau. Quando você multiplica pelo degrau, o degrau é um sinal que vem, ele é 0 até 0, e a partir de 0 ele é 1. Então esse degrau serve simplesmente para marcar que você vai fazer essa operação e olhar apenas a parte positiva. Então, se você tem um sinal original x de t e a sua versão invertida no tempo, é suficiente você pegar essa porção aqui e somar esse gráfico, que dá isso daqui. Ó. Você tinha aquele sinal original e essa porção aqui. Somou as duas. Na letra C, então agora vamos para o sinal discreto no tempo. X de 3n. 3n ele vai comprimir por 3, não é?
Ele vai comprimir por 3. Como n é uma variável inteira, o que é que acontece quando você comprime por 3? Algumas amostras somem. Então, só vai ficar as amostras que são múltiplas de 3, que é a menos 1, que é em menos 3, 2 aqui, que é em 0, e 3, que é em 1. Então vai ficar essa amostra menos 1, 2 e 1. Que é o gráfico que tem aqui, ó. Menos 1, 2 e 1. Você comprimiu o sinal. Bom, e por último, você vai fazer o seguinte. Vai adiantar de uma unidade. Então você adianta de uma unidade. Esse sinal aqui, quando você adianta de unidade, ele passa a ser de menos 5 até 2. Menos 5 até 2. E depois comprime. Comprime por uma ordem 3. Comprime de ordem 3. Quando ele vai de menos 5 até menos 2, os múltiplos de 3 estão apenas em menos 3, 0 e 3. E 0, menos 3 e 0, porque ele veio para cá. Esse sinal aqui terminou em 2. E quando você multiplica pelo U de n, essa parte que estava em menos 3 ela vai ser zerada, porque o U de n é 0 para n negativo. De tal sorte que sobra apenas a amostra em 0. Certo? Então veja, essas aqui são as operações básicas lá que a gente falou do sinal. Compressão ou expansão, deslocamento, que pode ser um atraso ou um avanço, e reversão no tempo. Vocês têm que fazer alguns exercícios para pegar esse sentimento. Mas observem que essa questão, muito simples, foi questão de prova. Não sei como... Assim, eu não elaborei a prova de vocês ainda, mas assim, o nível deve ser o mesmo. As questões sempre mudam, mas o nível é o mesmo. A segunda questão. Vejam. Pede-se para calcular a potência e energia desse sinal. Potência e energia desse sinal. E depois pergunta se é um sinal de potência ou um sinal de energia. Vejam o seguinte. Eu poderia desenhar o gráfico desse sinal aqui. Veja. E elevado a menos a módulo de t é exponencial bilateral. E elevado a menos a módulo de t. Vamos fazer isso aqui. Estou abrindo aqui o GNUplot. É um programa de gráficos. GNUplot. Até recomendo que vocês usem esse programa. Se quiserem plotar set dummy, a variável independente vai ser tempo. Eu vou plotar elevado a menos x de t a e b é igual a esp de menos a módulo é ABS, né? T menos B. Pronto. Plot. Vou colocar A igual a 1 e B igual a 1 só para vocês verem o que é que vai acontecer. Mas assim, não precisaria não ter um programa gráfico para fazer um desenho desse. A exponencial bilateral é elevada a menos AT. É aquela for chapéu, né? E quando você desloca de B a unidade, seria basicamente deslocar para mais ou menos B, dependendo se B é positivo ou negativo. Então você teria um exponencial desse tipo. Ó. Vocês estão vendo o desenho na tela? Sim. Pronto. Sim, professor. A exponencial é esse sinal. E ele aqui foi deslocado para 1. Vamos deslocar para 2, só para melhorar. 7. E aumentar o número de amostras também. Deslocar 2 unidades. Tá vendo? Então é esse sinal aqui que você quer calcular a potência e a energia. Vamos aqui para a prova. Ela aqui. Pronto. Bom, então vejam. A energia do sinal ela é integral de menos infinito a mais infinito do sinal ao quadrado. Aí a gente coloca o sinal aqui da forma como foi escrito. Ao quadrado ele vai ficar menos 2A. Aí vejam,
essa integral aqui, que a gente verifica o seguinte. Eu estou calculando a área sobre o gráfico da função, né? A área sobre o gráfico da função. Veja, se essa função aqui tivesse na origem ou deslocada para qualquer valor, a área sobre o seu gráfico muda? Você vai calcular uma função que está deslocada no tempo. Se ela está deslocada no tempo, a área sobre o gráfico da função é o mesmo. Não interessa se ela está aqui deslocada aqui 2 unidades, estará em 0. Então, por isso, a gente poderia ter resolvido a equação dessa forma, mas fizemos uma mudança de variável. U igual a t menos b. Quando você faz U igual a t menos b, a variável de integração é t. Quando t tende a menos infinito, U vai para menos infinito. Quando t tende a mais infinito, U vai para mais infinito. E eu vou ficar com menos 2a módulo de U du. Como é a função modular, eu tenho que dividir em 2 intervalos. De menos infinito até 0. Que nesse intervalo o módulo de U vale menos U. Então por isso que aparece o 2 aqui. Positivo. Mais o intervalo de 0 a mais infinito. De 0 a mais infinito, o módulo de U é o próprio U. Então ficam essas duas integrações aqui. Integral da exponencial é ela mesma. Lembrando que eu tenho que dividir por 2a. E mais uma vez aqui a integral da exponencial é ela mesma, dividindo por menos 2a. Quando substitui os limites de integração, a gente vai ficar com 1 sobre 2a menos 1 sobre 2a, que é igual a 1 sobre a. Então veja, esse sinal tem energia finita, 1 sobre a. A área sobre o gráfico ao quadrado é 1 sobre a. Se a energia é finita, quando a gente calcula o limite com t tendendo a infinito da energia finita sobre um t, esse t vai para infinito. Então eu não preciso nem calcular a expressão da potência. Eu já sei que ela vai ser 0. Você vai dividir uma constante por um termo que tende a infinito. Por último, se esse sinal tem energia finita e P de infinito é 0, é um sinal de energia. Caminhar um pouquinho mais aqui. Esse aqui é um tanto quanto mais interessante. Pede-se que você, dado um sistema que foi dado por esse gráfico, então aqui nós temos uma associação em paralelo, né? Mais e mais, né? Você vai ter um sistema H1 cuja resposta ao impulso é dada por essa expressão, esse gráfico. Ele é 1 de 0 a t. E o outro sistema, o sistema que está em paralelo no ramo inferior, é um sistema que vale A de 0 a 2t. Aí ele diz, esboce o gráfico da resposta ao impulso desse sistema quando a entrada x de t é essa. Bom, o que significa isso, senhores? Esse x de t, o que é esse x de t? Somatório com k variando de menos infinito até mais infinito do delta de t menos 3k vezes t. O que é isso? Se pedisse, fosse questão de prova, desenhar apenas o x de t. Quem é o x de t? Seria um impulso periódico? Exatamente. Esse impulso periódico, quem foi que falou? Foi eu, Felipe. Felipe, deixa eu botar aqui que aí eu fico vendo também, vocês me veem. Isso aqui é importante. Pronto. Felipe, veja, exatamente, é um impulso periódico, e quando esse impulso periódico, a gente chama trem de impulsos, de trem, né? Impulse train. Então, veja, são impulsos separados de 3t em 3t. Então, veja, quando k é 0, o que é que você tem? Tem um delta de t, para k igual a 0. Quando k é 1, eu tenho 3 vezes t, delta de 3 menos 3t. Então, eu tenho um impulso aqui, outro impulso aqui, outro impulso aqui, 9, para a esquerda e para a direita. Então, é um trem de impulsos separado de 3 em 3 t's. Qual é o resultado da convolução? Quando você aplica um sistema, quando você aplica um impulso
a entrada de um sistema cuja resposta ao impulso é H1 de T. O que é que sai? Quando você aplica a entrada, quando um impulso é aplicado à entrada de um sistema cuja resposta ao impulso é H1, o que é que vai sair? O próprio H1, né? Então vai sair o H1 de T. Se o impulso é deslocado de T unidade de tempos, o sistema é linear invariante no tempo. Se a entrada é deslocada, a saída é deslocada pela mesma quantidade de tempo. O mesmo ocorre aqui para H2. Então, quando você aplica o impulso, sai o próprio sinal. Aí vejam, o que é que você está fazendo com essas respostas individuais? Somando, não é? Então, se você somar esse H1 com esse H2, dá esse gráfico aqui, ó, que vai se repetir de 3 em 3t unidades de tempo, por causa que a entrada é um impulso em t em 0, um impulso em 3t, um impulso em 6t, 9t e por aí vai. Então veja, essa questão aqui, ela é... Inclusive, depois, se vocês procurarem provas bem anteriores, tem alguma coisa similar a essa lá. Eu posso até procurar. Não vou procurar não. Depois eu mostro para vocês. Professor, Diga. nessa questão 3 aí, o que faz a gente saber que 1 é maior que A? Já que o signo de sinal, H2, a amplitude dele, no caso, é menor do que a amplitude de 1, né? Não, na realidade é o seguinte, ó. Boa pergunta, Eduardo. Ó, necessariamente, pelo desenho, então você olha o desenho. 1, ele vai ser menor do que A, não é? 1 vai ser menor do que A. Então foi a intenção. Mas mesmo que você não levasse isso em consideração, neste gráfico aqui, eu tenho que 1 mais A é maior do que A. Ah, entendi. Entendeu? Mas essa sua pergunta foi boa, Eduardo Guedes. Você tem um professor que é Edson Guedes da Costa. Você é filho dele, não parente? Ou não? Ih, isso não. Tem um professor que foi meu professor lá em Campina Grande. Muita gente boa. Mas deixa eu dizer, Eduardo, quando houver essa dúvida, por exemplo, aqui a gente não especificou A. Então, assim, ó, não só na disciplina, no curso, na vida, na engenharia, sempre usa o bom senso. Então, veja, se a gente fez esse desenho, então a gente presume aqui, se tiver que fazer uma suposição acerca de A, suponha que A é maior do que 1. Porque isso que está no desenho, entendeu? A maior do que 1. Mas assim, na sua pergunta específica, o que a gente está comparando aqui é 1 mais A, que necessariamente é maior do que A. Então, esse gráfico. Vamos para essa quarta questão, que é complexa porque é convolução. Então, a convolução, quando eu expliquei para vocês na aula assíncrona, na convolução contínua, disse, olha, vocês têm que treinar, testar, porque é uma operação, um conceito importante. Matematicamente, em termos de sinais e sistemas, a convolução é dado um sinal de entrada, você convolui com a resposta a um impulso, gera a saída. Então eu não preciso nem aplicar a entrada a um sistema para saber qual vai ser a resposta desse sistema. Se o sistema, agora tem uma observação, o sistema tem que ser linear e invariante no tempo, né, para essa suposição ser válida, que nós fizemos quando mostramos a dedução da soma de convolução em tempo discreto. Veja, problema típico, né, de convolução. Você dá um h de t e dá um x. E a resposta vai ser a convolução de um com o outro. A expressão da convolução é integral de menos infinito até mais infinito, x de tal, h de t menos tal, de tal. Você pode trocar esse x de tal com h de t de tal e diga, olha, eu posso trocar e vai depender do problema. Em um caso pode ficar mais simples, o outro mais difícil, se eu faço uma escolha ou outra. Mas de fato, você vai ter que escrever o h de t menos tal, ou o h de tal,
o x de t menos tal ou o x de tal. Aí eu pergunto, se a gente olhar para essas duas funções, qual é a mais simples dela, nesses dois gráficos? A mais simples é a da direita, Quadrada, não é? né? Então veja, se a da direita é mais simples, então é melhor você movimentar essa função mais simples e deixar a outra parada. Então, em outras palavras, a função mais simples eu chamo de h de t menos tal, e a mais complexa eu chamo de h de tal. Ou seja, eu vou deixar essa h de tal e essa x de t menos tal. Uma eu permaneço parada e vou mudar apenas a variável de t para tal. E a outra, além de mudar a variável de t para tal, eu desloco de t unidade de tempo. Bom, desenhar essa função é relativamente simples. Ela vai ser e elevado a menos tal para t maior do que zero. Então, t maior do que zero é elevado a menos tal. E menos e elevado a t para t menor do que zero, porque esse u de menos t é o u invertido. Então, esse é o gráfico. Com essas expressões, de 0 a mais infinito, ela vale e elevado a menos tal. De menos infinito até zero, ela vale e elevado a tal. Agora veja, qual é o gráfico desse sinal x de t aqui? U de t mais 1 menos U de t menos 1. Veja, U de t mais 1 é adiantado ou atrasado? Adiantado. Então, se adiantado, se o U começa em 0, o U de t mais 1 vai começar em menos 1, porque ele adiantou. O de t menos 1, t menos, ele é atrasado. Então, você vai ter um degrau começando em menos 1, menos um degrau começando em mais 1. Quando você faz a subtração de um menos outro, você tem um sinal de começando em menos 1 e terminando em mais 1. Só que se você optou por deixar essa função parada, essa outra tem que ser deslocada para t. Deslocar para t, você vai fazer o seguinte. Se esse sinal terminava em mais 1, quando você desloca para t, ele vai terminar em t mais 1. Se esse sinal começava em menos 1, ele vai começar em t menos 1. De tal sorte que o meio desse sinal era em 0. O meio dele vai passar a ser t agora. Então, você conseguiu desenhar agora esse sinal aqui. O sinal x de t menos tal. Para calcular a convolução agora, você tem que variar esse t de menos infinito a mais infinito, fazer o produto dessa função com essa outra e calcular a área, que é a integral de menos infinito a mais infinito. Então vamos fazer. Aqui era até melhor se eu tivesse... Pronto. Supõe agora que esse sinal aqui, ó, está desse lado aqui. Desse lado. Para ele estar desse lado, esse finalzinho dele, ó, esse final dele, t mais 1, tem que estar à esquerda do zero, né? T mais 1 à esquerda do zero. Resolvendo isso, t menor do que menos 1. Se ele estiver aqui, ó, nesse ponto que eu estou desenhando, o que é que você vai fazer? Vai fazer a integral de t menos 1 até t mais 1 desse sinal vezes 1, que essa amplitude aqui que eu não desenhei é 1. E calcular a integral. Faz essa conta aqui e chega a essa expressão. Qual é o outro caso agora? É quando esse sinal, ó, ele vem passando para cá. Ó. Esse sinal ele vem agora e está assim. Ó. Do jeito que eu estou desenhando aqui. O que é que acontece quando esse sinal está desenhando aqui? Veja, para ele estar desse jeito, ó, essa porção final, que é t menos 1, não chegou em 0 ainda. Ela está por aqui. Ó. Ela não chegou em 0. Então você pega, resolve essa equação, junta com essa outra, está calculando t entre menos 1 e 1. Então veja, você vai multiplicar essa porção aqui vezes esse sinal de baixo e essa outra porção vezes o sinal de cima.
Então, de t menos 1 até 0, você multiplica vezes a função de baixo. E de 0 até t mais 1, vezes essa função de cima. Integra em detal. Faz-se as contas, chega-se a essa expressão aqui depois de alguma aproximação. E por último, o último caso é quando essa função aqui, ó, tá assim, ó, nesse ponto. Ou seja, esse t menos 1 aqui já passou de 0. Então, nesse caso, você vai multiplicar essa função vezes a de cima. Então, você vai pegar essa função vezes a de cima e integrar de t menos 1 a t mais 1. E chega a isso daqui. Então, revisem. Assim, vocês vão ter que fazer pelo menos umas 3 ou 4 convoluções. Todas as provas têm convolução para ir testando. A operação é: deixa uma função parada, inverte a outra, faz t variar de menos infinito a mais infinito. Produto dessas funções, você calcula a área, é a convolução. Eu até mostrei aqui um gráfico aqui no Wikipedia. Deixa eu ver o Wikipedia. Convolution aqui. Tava até aqui, ó, pronto. Ó, que eu pedi para vocês olharem. E assim, não é trivial. Hein? Convolução não é trivial para você pegar o sentimento. Essa animação aqui que eu falei, ó. Vocês estão vendo aqui essa animação? Sim. Pronto, ó. Aqui, nesse exemplo de cima que eu estou marcando, ele está fazendo uma convolução de uma função quadrada, em azul aqui, que vai ficar parada, com uma função quadrada em vermelho, que está variando de menos infinito a mais infinito. Então ele vai desde o ponto em que o produto das duas é nulo, então desde o ponto que o produto das duas é nulo, até o partir do momento que elas começam a ter intersecção. E vai multiplicando uma pela outra, multiplica uma pela outra. E o amarelo, quando você tem aqui o amarelo, é a área. Então essa área aí, ela vai aumentando com a velocidade constante aqui, ó, ela vai dando resultado em preto, que é a convolução. Então no exemplo que a gente fez na aula, a convolução de duas ondas quadradas nos deu exatamente uma onda, um sinal triangular. Tá? Então vejam isso com calma, se tiverem qualquer dúvida, manda uma mensagem. Professor, Diga. eu só fiquei com dúvida nessa parte em que os sinais são opostos. Essa daqui, quando eu tenho um nesse outro, veja, No primeiro caso. no primeiro caso, quando você tem Porque aqui na minha esse primeiro... cabeça, na minha cabeça ele ia ser 0, pelo fato de que eles não se cruzam os sinais, né? Mesmo pelo fato de serem em quadrantes diferentes, digamos assim. Né? Veja o seguinte, quando você tá, porque se você tiver exatamente centrado aqui, ó, aí a área vai ser nula. Se você plotar, deixa eu botar aqui, eu tenho que ter isso, eu gosto de estar vendo os alunos. Se você plotar, Wesley, essa função aqui, por exemplo, quando você bota t igual a 0, t igual a 0 está aqui, substituir t igual a 0, 1 menos 1, 0. Então, exatamente, o resultado da convolução, quando ele está exatamente no meio, quando você tem essa função aqui multiplicando metade essa e metade dessa outra, o resultado da convolução é 0. Mas quando ele está desbalanceado para um lado ou para um outro, você vai estar calculando mais área aqui ou mais área nesse outro. Então, o resultado dá não nulo. Tá? Então, se você plotar esse gráfico aqui, dessa expressão, ela realmente passa, ela é 0 em t igual a 0. Tá? Mas fora isso, ela não vai ser 0 mais não. Ok? Vamos adiantar aqui. Fizeram outra pergunta no chat. Fizeram? Deixa eu olhar aqui. No segundo caso, poderia ficar t mais 1 maior do que 0? Não, porque não poderia ficar t mais 1 maior do que 0. Na realidade, t mais 1 ele é maior do que 0, mas não é o limitante, entendeu? T mais 1. Ó. Porque ele, mesmo quando esse t... No segundo ou terceiro... Qual foi a pergunta? Peraí.
No segundo caso, poderia sim. Você combinar, agora você tem que combinar o t mais 1 maior do que 0, combinando com esse outro, certo? Você teria que fazer essa combinação, poderia sim. Porque de fato é que naquele intervalo, naquele caso, é quando você tem t entre menos 1 e 1. Você tem aquele caso, certo? Ele está maior do que 0, mas ele tem que ser menor do que 1. Tá? Você pode botar t mais 1 maior do que 0 e menor do que 1. Porque se ele for maior do que 1, ó, quando você está maior do que 1, esse termo aqui é 0 e ele já saiu, certo? Se você botar maior 1.1 aqui, então 0.1 ele já saiu. Vamos um pouquinho mais agora. Ó, aqui, se vocês olharem, deve ter várias questões desse tipo nas provas. É outra questão típica, né? Apresenta-se a equação que governa um sistema. Então, algumas vezes dá o h de t ou h de n, mas outra bota x e y. Então, você tem y de n, uma função de x. Aí a primeira pergunta: esse sistema aqui é estável? Esse sistema aqui é estável? Aí o que é que a gente observa? É ou não é estável? Aqui a resposta já está não. Eu pergunto a vocês, por que esse sistema é não estável ou instável? Por causa do somatório que vem de menos infinito até n menos 2. Pronto, observa o seguinte, ó. Gabriel, perfeita a sua resposta. Como você tem um somatório de menos infinito, então você tem menos infinitas amostras. Então, por exemplo, se a gente supor x sempre 1. Quando você vai somar de menos infinito, e como aqui você tem módulo de k, então ele vai ficar negativo, ó, menos infinito. Ele fica negativo com menos, ó, vamos fazer a conta aqui, ó. K, ele vem muito grande de forma negativa. Como eu tenho módulo, então você vai ter K muito grande de forma positiva, só que eu coloco um menos aqui. Então esse K é muito grande de forma negativa. Esse expoente pode crescer muito de forma negativa. Como eu tenho um meio, então 1 meio elevado a número negativo é 2 elevado a número positivo. Então esse número aqui pode explodir quando K vai para infinito. Então se ele explode, qualquer valor que eu coloque aqui de 1, ele vai dar muito grande. Então é como se eu estivesse somando 0, mais 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, tal, 1024, então vai explodir. Então esse sistema é instável. Com memória ou sem memória? A resposta é com memória. Por que esse sistema é com memória? Vamos lá, senhores. Porque tem um K aqui, né? Você tem K menos infinito, então você vai ter várias... Num instante n aqui, você vai ter amostras variando desde n menos 2 mais 2 até menos infinito. Tem várias outras amostras. Professor, só de ser um somatório ele já precisa de memória dos resultados Exatamente. anteriores, né? Só esse somatório vai ter amostras diferentes da amostra atual. Porque ele é sem memória quando você tiver só os y de n dependendo de x de n aqui. Agora essa daqui foi a pegadinha. Esse sistema é causal? Ele é porque quando você bota n-2 no lugar de k, fica de n, ou seja, ele não pega futura. Não pega amostras futuras. Essa aqui foi a única parte assim que o pessoal chama de pegadinha, mas eu digo de verificação de conhecimento amplo, certo? Alguns alunos que não perceberam esse coeficiente aqui, eles disseram, não, o sistema é não causal, porque ele depende em k mais 2. Mas olha, você só vai aqui até n menos 2. Aí quando você substitui, eu fico n menos 2 mais 2 dá n. Então você vai pegar amostras desde menos infinito até n. Eu não pego uma amostra futura.
em n mais 1 ou n mais 2. Então esse sistema é causal. Sistema é linear. Sistema é linear. Sim, por quê? Olha, porque você tem nesse somatório aqui, você vai... A soma, a primeira coisa, a soma é linear? É. Se você multiplicar a entrada por um A aqui, a saída vai ser multiplicada por um A. Porque o A é constante, ele vem para aqui para fora. Se você tiver duas saídas individuais, você tem um x1 e um x2. Você consegue organizar esse somatório para no final ficar a mesma coisa, x1 mais x2 dentro desse somatório. Então esse sistema aqui é linear. Qual é o teste que a gente pode fazer para dizer se o sistema, pelo menos, ele é não linear? Qual é o teste que a gente pode fazer? Que eu falei na aula, quando estava falando de sistemas lineares. Qual é o teste que a gente pode fazer que esse sistema passa? Então eu não poderia afirmar por esse teste que o sistema não é linear. Y de 0 a 0? Exatamente. Quando você pega a entrada nula, se a gente fizer x... Parabéns, Felipe, viu? Se você fizer x igual a 0, se a saída for diferente de 0, a gente afirma que o sistema é não linear. É o primeiro teste. A entrada é nula, a saída é não nula, o sistema é não linear. Agora, nem todo sistema cuja entrada é nula e a saída é nula, ele é linear. Um exemplo, o sistema quadrático. Se entra 0, 0 ao quadrado, é 0, mas a saída, o sistema é não linear. Bom, então esse sistema é linear por isso. Você vai, se multiplica por A, a entrada, a saída é multiplicada por A, tem um x1 e um x2 como entrada, a saída vai ser a soma dessas saídas individuais. Esse sistema é invariante no tempo? Não. Por que não? Exemplo, porque esse sistema é variante no tempo. Porque ele é variante no tempo. Porque aqui, ó, você está multiplicando uma constante que depende de K. Então, se você desloca uma unidade, o sinal, as multiplicações vão depender desse valor de K aqui. Então, se você multiplica o sinal vezes uma função que depende da posição do tempo, esse sistema é variante no tempo. Porque se você atrasa ou adianta esse sinal, ele vai ser multiplicado por um valor diferente. Então, é essa a resposta. Vamos para a próxima prova. Próxima prova 2020.2. Essa aqui eu ainda respondi à mão. Veja. Aqui a gente tem, ó, o sinal rampa. A rampa unitária é t vezes u de t. Então você é t, ela é 0, e depois a rampa unitária, uma função linear. Aí ele pede esse sinal x aqui. É r. O que significa isso aqui? U de t menos u de t menos 3. U de t menos u de t menos 3. Você tem um sinal u de t que começa em 0. E o u de t menos 3 é um sinal que começa em 3. Você pega o sinal que começa em 0 menos o que termina em 3. Vai ser uma porta, né, um sinal retangular aqui, de 0 até 3. Quando você multiplica vezes a função linear, a gente tem a função linear aqui. O que é que eu desenhei aqui? Ó, o sinal x de t é esse. Ó. Você tem a rampa multiplicada pela aquela expressão u de t menos u de t menos 3. Então é um sinal dessa forma. X de menos t. Só inverter esse sinal em relação ao eixo y. X de t menos 3 é esse sinal atrasado, né, de 3 unidades. Então, se ele começava em 0, ele vai começar em 3. Aqui temos o x de 2t menos 2.
Então, primeiro você desloca, né? Então, se você atrasa esse sinal de 2 unidades, ele vai ser um sinal que começa em 2 e termina em 5, né? Em 2 e termina em 5. 2T é comprimir. Então, se o sinal começava em 2 e terminava em 5, quando você comprime, ele começa em 1 e termina em 2,5. Menos 3T mais 3. O mais 3 aqui, ele vai indicar que ele vai começar de menos 3 até 0. Menos 3 até 0. Menos 3 sobre menos T sobre T é inverter. Então, se ele estava de menos 3 até 0, ele passa de 0 até 3. E você tem que inverter esse sinal, né? Então, se ele subia, ele passa a descer. E, além disso, expandir de 3 unidades. Então, se era um sinal que estava de 0 a 3, vai passar a ser de 0 a 9. Professor, agora teve uma prova, acho que é 2015.1, que é parecido com uma questão dessa, Certo. sendo que ela tem uma letra que ela é assim. Então, olha agora. Deixa eu ver aqui. É menos T sobre 4 menos 4. A gente olha agora. CD prova. Qual é o semestre? 2015.1. É a primeira questão. Vamos ver aqui o que é que ela faz. Pronto, essa daqui, não é? Isso. Na letra. Letra não, né? Na terceira. Certo. Deixa eu só botar aqui. Aparecer um pouco. Aí eu queria entender nessa. Quando o sinal. Quando é 4 menos 4, eu não. Essa daqui, essa Exato. 4T menos 4 menos 4, né? Isso. Pronto, vejam. Mais uma vez assim. Essa operação, deslocar, inverter, ou expandir ou comprimir, ela é relativamente simples. Mas vocês têm que fazer várias vezes, porque se a gente perguntar para quem, olha, T-3, ele vai pensar em jogar o sinal em 3, menos 3. Na realidade, ele atrasou para menos 3, ele vai começar em 3. Então vocês têm que fazer isso algumas vezes. Então vejam. O primeiro procedimento é deslocar o sinal, né? Deslocar de 4 unidades, né? Então veja, se ele começa em menos 6 e termina em 2, quando você desloca 4 unidades, ele vai começar em menos 2 e vai até 6, né? Menos 2 até 6. Então esse triângulo aqui a gente vai desenhar de menos 2 até 6. Agora, o que é o menos t sobre 4? Quando você faz sobre 4 é expandir em 4 unidades. Então, se ele estava de menos 2 até 6, multiplicou por 4, ele vai ficar de menos 8 até 24. Menos 8 até 24. Só que eu tenho um menos aqui, ó. Então, em vez de ficar de menos 8 até 24, ele vai ficar de menos 24 até mais 8. Menos 24 até mais 8. Que é o que deve estar lá. Se não tiver lá, está errado. Cadê? Menos 24 até mais 8. Tá vendo? Menos 24 até mais 8. Só o eixo que eu devia ter colocado por aqui. Entendeu? Mas ó, de menos 24 a mais 8. Certo? Então, assim, façam isso porque é necessário. Até porque a operação de convolução você tem que fazer essas movimentações do sinal. Bom, vamos voltar aqui para a nossa prova. A do semestre 2020. Bom, aqui, mais uma vez, a gente pediu a questão de energia. Então é dado esse sinal seno de T, que é um sinal senoidal, πt. E é aplicado a esse circuito retificador. Esse retificador é chamado de retificador de meia onda. Por que um retificador de meia onda? Porque eu tenho apenas um diodo. Então, quando o sinal é positivo, essa tensão vai ser passada. Então, você mede aqui, vai ser aplicada nesse resistor. Mas quando o sinal é negativo, o diodo é um circuito aberto.
Então a saída é zero quando o sinal é negativo. Ele quer potência e energia desse sinal. Vamos ver lá o que está feito. Bom, seno de πt é esse gráfico aqui. Quando o seno corta o eixo, o seno é zero em 0 graus, em 180 graus e dos 360. Para que isso aqui seja 180 graus ou π radianos, o t tem que ser 1, né? Para que, quando é 360, t é igual a 2. Então esse é o gráfico do sinal x de t igual a seno de πt. Como esse sinal é aplicado a um retificador de meia onda, então o retificador de meia onda deixa apenas os sinais positivos passarem. Qual seria o gráfico se fosse um retificador de onda completa, que é feito pela uma realização mais simples, é uma ponte de 4 diodos? Qual seria o gráfico de um retificador de onda completa? Aí ia ter mais uma lombadinha aí, ó, na linha reta. Exatamente. O que era negativo, ele passa a ser positivo. Então o retificador de onda completa seria isso. Mas para esse caso aqui específico, primeiro, a energia, se esse sinal aqui é infinito, então você eleva esse quadrado e aplica sobre um resistor, a energia que ele gasta é infinita, né? Então não preciso fazer conta. Se eu somar toda a raiz, a área desses gráficos ao quadrado, a área não vai convergir, é infinita. Agora o P de Y, a potência desse sinal. Veja, como o sinal é periódico, você pode calcular a potência apenas em um período. Qual é o período desse sinal? 2. Então você vai calcular a área sobre o gráfico desse sinal ao quadrado e dividir por 2. Então 1/2 dessa integral de 0 a 1 de seno ao quadrado. Aí resolve isso aí, chega a 1/4. Então esse sinal aqui, ao ser aplicado no circuito resistivo normalizado, a potência dissipada por ele é 0,25 watts. Quando você tem uma potência fixa e é infinito, sinal de potência. Vamos para a próxima. Pronto, vejam aqui. Terceira questão. É dada essa expressão que relaciona um sinal arbitrário x com a sua saída y e é pedido para calcular a resposta ao impulso desse sistema e depois determinar a resposta do sistema a essa entrada. A questão aqui é relativamente simples, né? Veja, o que é a resposta ao impulso? É a resposta do sistema quando a entrada é um impulso. Se você aplica a entrada a um impulso, coloca um impulso aqui, quando o x é um impulso, você tem a resposta ao sistema. Então é o que a gente fez lá. Ó. A resposta ao impulso é quando o x é o delta de n. Então, 2, estou trocando naquela expressão x por delta, eu fico delta de n menos 1, delta de n menos 3. Com essas amplitudes, 2, 1 e 3. 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Aí depois, qual é a resposta desse sistema a essa entrada aqui? Aí veja, ele deu o x, vamos voltar lá para o gráfico. Ele deu o x. Aqui eu tenho uma expressão que relaciona a saída com o x. Basta desenhar o x de n multiplicar por 2, o x de n menos 1, o x de n menos 3 e multiplicar por 2 e somar todo mundo. Então, teoricamente, é o que deve ter sido feito aqui. Ó. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar melhor. É o que foi feito aqui. Eu desenhei 2x de n, depois 2x de n menos 1, depois x de n menos 1 aqui, tudo alinhadozinho, e 2x de n menos 3. Desenhei o x de n menos 3 alinhado. E saí somando. Ó. Aqui está bem alinhado. 2, 4 mais 1, 5, menos
4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá menos 2. Fui somando. Essa questão aí não tinha o que fazer, não. Bom, aí vamos mais uma vez para a questão de convolução. Ver o que é que está escrito lá. Bom, igual a questão que a gente resolveu. Tem um sinal. O de t menos o de t menos 1 é uma porta, né, de 0 a 1. E depois eu tenho um t ao quadrado de 0 até 3. Certo? Então, convolução de uma porta de 0 a 1 com t ao quadrado de 0 a 3. Que é o que temos aqui. Ó. Uma porta de 0 a 1 convoluído com t ao quadrado de 0 até 3. Aí eu falei para vocês, ó, vai mudar a variável de t, vai passar para tal, e uma delas vai ser deslocada. Por que que a gente optou por deslocar essa função aqui? Que é mais fácil, mais Porque simples. é mais simples, porque aqui eu fico só com amplitude unitária 1. Essa outra, se você optasse por inverter e deslocar, aqui teria que ter alguma coisa do tipo t menos tal ao quadrado. Então já ia dificultar a sua integração que é feita em tal. Bom, aí veja, aqui vai ser mais fácil de analisar pelo menos o deslocamento, da forma como eu desenhei aqui. Ó. Quais são os casos que nós temos? O primeiro é quando essa função aqui está bem por aqui. Ó. Quando ela está bem por aqui, o produto dessas duas funções é nulo. Logo, a integral é zero. Depois chega o ponto que essa função está adentrando nesse outro, né? Essa função aqui está adentrando nessa outra. Quando ela está adentrando, o que é que a gente vai olhar? É quando esse t menos 1 está entre esse t aqui, esse finalzinho, não entrou ainda nessa função. Esse finalzinho aqui, ele não entrou. Então, t menos 1 menor do que 0. T menos 1 menor do que 0 indica que t está entre 0 e 1. Nesse caso, quando a função está adentrando, ó, a função está adentrando aqui, o que é que acontece? A integração vai ser feita de 0 até t. A integração de 0 até t dessa função. Chega a ser esse resultado. Depois, o terceiro caso é quando essa função está aqui dentro, assim, ó. Quando essa função está aqui dentro, o que é que a gente olha? Esse t aqui tem que ser menor do que 3. Esse t aqui menor do que 3. Quando ela está totalmente dentro, a integração é de t menos 1 até t. T menos 1 até t. Da função tal quadrado. Chega-se a esse resultado. E por último, o último caso é quando essa função aqui está saindo, ó, com esse desenho aqui. Ó. Quando essa função está saindo, qual é a restrição? Esse t menos 1 tem que ser... Esse t menos 1 ele ainda tem que estar menor do que 3, né? T menos 1 menor do que 3 implica que t é menor do que 4. Nesse caso, você vai ter integração de quanto até quanto? De t menos 1 até 3. Integração de t menos 1 até 3. Integra esse t quadrado e chega a esse resultado. Por último, é quando essa função aqui ela já deslocou, está saindo. Entendeu? Quando ela está saindo, o produto é zero. Não é, Maria Heloísa? Bom, vamos para a próxima agora. Tá até eu fiz essa resposta todinho. Dá um sistema. Vamos ver lá qual é a pergunta certinha. É dada a resposta ao impulso, né? Ele afirma que o sistema ele não é invariante no tempo e dá essa resposta ao impulso. Depois pergunta, faz essas perguntas aqui. Esse sistema é com ou sem memória? Sim. Ele é com memória. Por que é com memória?
Porque se fosse sem memória, o H de N ele tem que ser uma constante vezes o delta de N. Não é o que nós vimos hoje? A resposta ao impulso, né? A resposta do sistema quando a entrada é um impulso, o impulso só é não nulo em N igual a zero. Então, se isso aqui não é uma constante vezes um impulso, o sistema é com memória. Causal ou não causal? Causal. Por que é causal? Porque não depende de amostra futura. Exatamente. Ó, observe o seguinte. Esse tipo de resposta eu colocaria a justificativa errada, porque essa é a definição de causalidade. Mas por que é que você olha para isso aqui e diz, olha, ele não depende da amostra futura? É porque é o seguinte, o H de N é a resposta do sistema ao delta de N. O delta de N ele é não nulo aplicado apenas em N igual a zero. Então, como esse H de N ele é zero para N menor do que zero, então esse H de N ele representa um sistema causal. Que foi o que a gente viu hoje. Deixa eu ver se eu abro aqui a aula de hoje. Aqui, ó. Vejam aqui, ó. Causal, ó. Se o H de N for zero para N menor que zero, garante a causalidade. Tá vendo? Então, ó, aqui de U de N menos 2, ele só é não nulo a partir de N igual a 2. Para N menor do que zero, ele é zero. Aí depois pergunta, esse sistema é estável ou instável? A aula de hoje. Cadê a aula de hoje? Aqui, a aula de hoje. Estabilidade. O que é que tem que acontecer para a estabilidade ocorrer? Somatório de todas as amostras tem que convergir, não é? Do módulo. Então veja. Isso. Veja. Somatório de todas as amostras aqui tem que convergir. Aqui eu fiz esse cálculo mesmo só para me mostrar, mas não precisava, né? Porque você tem menos 2 elevado a n, é uma exponencial decrescente, quando você soma todas essas porções, ela converge. E converge para esse valor. Então ele é estável. E a pergunta de $1 milhão, que ali a resposta já está lá, né? Determine a entrada desse sistema quando y de n igual a n sobre 2. H de n sobre 2. Que está lá, né? Veja. Deixa aqui mesmo. Se o H de n é a resposta ao impulso do sistema, quando a saída é H de n sobre 2 e o sistema é linear, se a saída foi reduzida pela metade, indica que a entrada foi reduzida pela metade. Então, a entrada tem que ser o delta n sobre 2. Então, vamos voltar para cá. Ver a pergunta. Ó. Determine a entrada desse sistema cuja saída y de n é h de n sobre 2. Para você ter a resposta ao impulso dividido por 2, a entrada tem que estar dividida por 2. Quem é a entrada do sistema quando tem a resposta ao impulso? O impulso. Então, logo a saída é delta de n sobre 2. Bom, senhores, eu tinha planejado, ia falar de 3 provas, consegui apenas de 2, mas estou à disposição para tirar outras dúvidas. Vou fazer uma chamada aqui para prestigiar os que vieram. Vamos lá. Siga. Não sei se ainda vai estar funcionando aqui, que ele sai. Siga. Às vezes não, já expirou. O Albert aí, ele veio, mas teve que sair. Tô no chat. Deu tempo de chegar aqui. Ah, deu tempo, né? Hoje é dia 18, vamos fazer a chamada. Falta em todo mundo. E vamos lá agora. Adina, está aí? Presente.
Perfeito. Albert já falou agora. Ana Júlia. Presente, professor. Perfeito. Bruno Marques. Presente, professor. Eduardo falou. Eduardo Vanderlei. Nada. Elton Davi. Presente. Perfeito. Presente, professor. Eduardo Vanderlei, desculpa aí. Perfeito. Fabiano. Presente. Felipe Leonardo. Presente. Perfeito. Francisco Sales. Presente. Perfeito. Gabriel Bordini, eu vi que estava por aí. Gabriel Gonzaga. Presente. Certo. Gabriel Lucena. Gabriel Lucena. Nada. Isabelle. Presente. Perfeito. Ítalo, eu vi que estava por aí. Presente, Ítalo. Joebert. Nada. Jorge Gomes. Presente. Perfeito. Maria Euza, eu vi que estava aí. Maria Heloísa também. Matheus. Presente. Perfeito. Miguel Marques. Aqui, professor. Perfeito. Paulo Gabriel. Aqui, professor. Vamos agora. Pedro Freitas. Presente, professor. Perfeito. Pedro Henrique. Presente. Rafael Pereira. Presente, professor. Perfeito. Stephanie ou Stephanie? Presente, professor. É Stephanie. Stephanie, né? Perfeito. Tiago Lael. Presente, professor. Perfeito. Tomás. Faltou. Vinícius. Isso aqui o Wesley estava. Deixa eu gravar. Presente, professor. Quem está presente? Tomás ou Vinícius estão aí? Não, foi o Wesley. Só o Wesley. Quando eu nas aulas presenciais eu consigo, assim, nessa altura do campeonato eu já sabia o nome da maior parte, eu já ia colocando presença. Só ficou faltando hoje Gabriel Lucena, Joebert, Tomás, Manuel e Vinícius Eduardo. Façam um controle de faltas, viu, que é regimental, né? Acima de 25% de falta está reprovado. Bom, senhores, então por hoje eu já estou até um pouco cansado. A gente termina essa aula, mas sintam-se livres para, durante o estudo, mandar e-mails, que a gente tenta tirar as dúvidas. Se não for possível por e-mail, a gente marca uma reunião pelo Google Meet nesse mesmo endereço de reunião. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e estudem e nos vemos possivelmente na sexta. A terça-feira é todo no sistema.